Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. A gente vai falar um pouco sobre um profeta, um homem de Deus, que viveu ali no século 7 a.C., aproximadamente no final do século 7. Abacuque, ele era um profeta, ele foi conterrâneo com Sofonias e com Jeremias. Então Abacuque era um homem que ele profetizava, mas as pessoas esperavam Abacuque profetizar o que Deus falava com ele, para que ele falasse com o povo. Mas você vai perceber que Abacuque, ele começa, na verdade, se angustiar, ficar assim, angustiado com a causa, com o problema do povo, e ele começa a profetizar do povo para Deus. Ele começa a ser o intermediário do sofrimento do povo para com Deus. E no capítulo 1, a gente vai ler aqui, Abacuque capítulo 1, o tema dessa mensagem é: o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver o vexame? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Coloca a versão NTLH, volta de novo lá. Uma versão atual que vai explicar com mais clareza. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é... Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, eu te louvo nesta noite. Eu engrandeço o teu nome e te digo o quanto nós te amamos e o quanto desejamos ser tocados por ti nesta noite. Derrama sobre nós, meu Deus, um pouco da tua glória. A tua palavra nos revela que quando o templo foi inaugurado, a tua glória inundou aquele lugar a ponto das pessoas caírem. Tamanha era a tua glória sobre aquele lugar. Nos ajuda a experimentar um pouco daquilo que aqueles homens viveram naquela época. Fala conosco de uma forma clara. Abre os nossos ouvidos. Rasga o nosso coração. Se existe algum coração de pedra nesta noite aqui na tua casa, ou talvez nos ouvindo pela internet, eu peço a ti que esse coração de pedra seja trocado por um coração de carne, como diz a tua palavra no livro do profeta Jeremias 36:36. Nos ajuda, Jesus. Nós te amamos e só queremos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, por favor. Então, a gente vai perceber que Abacuque, ele, depois na casa você lê, no capítulo 1, Abacuque, ele começa a perguntar para Deus por que... Deixa lá o versículo 1, de 2 em diante. Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós, às vezes, achamos que estamos pedindo ajuda a Deus e Deus não está nos ouvindo? Quantos de nós, às vezes, faz uma campanha de jejum, de oração, busca o Senhor, e a gente acha que Deus não está nos ouvindo? Quantos de nós vai a lugares e Deus fala através de homens de Deus, e a gente sabe que o recado é para nós, mas as coisas parecem que não mudam? Quantos de nós
tem vivido angústias, decepções. Quantos de nós às vezes se pergunta: Deus, mas por que isso se eu sou de Deus e o meu irmão ali que não tem a metade dos problemas que eu tenho? Quantos de nós faz essa pergunta? Então o profeta Abacuque, ele viveu numa época no reino de Judá, que o rei ali era Jeoaquim. Então Jeoaquim, o que ele faz? Ele começa a fazer o povo voltar à idolatria. Ele começa a fazer o povo a não mais olhar para o Deus Todo-Poderoso de Israel, mas ele faz com que o povo agora comece a se desviar do caminho do Senhor. Então o profeta, ele quando vê aquilo, ele fica angustiado, porque ele não consegue entender como é que ele participou do cativeiro babilônico, e ele não consegue entender como é que um Deus de amor, um Deus que libertou o povo de Israel, agora permite que os caldeus, entre aspas, os babilônicos, a Babilônia invada Jerusalém e destrua tudo. Então o Abacuque, ele não entende isso. Ele fala assim: como pode, Deus, os nossos adversários dominarem sobre nós? Como pode o injusto estar dominando o justo? Como pode a injustiça prevalecer? E quando a gente olha para o cenário dos dias de hoje, é exatamente igual. A gente vê agora, vai para Papuda, você vê pessoas inocentes, nesse momento agora, presas em presídios, e pessoas que de fato fizeram aquilo que fizeram, e você sabe, estão soltas agora. Então a injustiça está o tempo todo aí fora. Homens de Deus nesse momento agora, homens de Deus, missionários no mundo, pregando a verdade, o evangelho que liberta e que transforma, e sendo mortos, decapitados, enquanto pessoas que estão roubando continuam comendo caviar e tomando champanhe. Então as coisas continuam nos dias de hoje. E o profeta, ele no capítulo 1, ele começa a se indignar, e ele começa a perguntar para Deus: Deus, mas por que, Deus? Pedindo ajuda e tu não me atenderás. Até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Até quando? Até quando? A minha pergunta para você nessa noite é: até quando? E olha o que ele diz no versículo 3. Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Aí no versículo 4 ele diz o seguinte: por isso ninguém obedece à lei. Estava vendo um vídeo esses dias que um cara pegando o policial e dando um soco no policial, o policial caindo desmaiado, ele ainda chutando a cabeça do policial. As pessoas não respeitam mais a lei. Até porque, não são todos, mas muitos homens da lei não se dão respeito. Se vendem por qualquer trocado. Então, a injustiça está a todo ponto aí. Numa escola, um menino enfiando o dedo na cara de um professor e humilhando o professor frente a todos os alunos. Então, a injustiça, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Mas interessante, depois na tua casa você lê, a Bíblia diz que no capítulo 2, a primeira coisa que Abacuque faz, ele sobe uma torre de vigília. E subir uma torre é você sair de um lugar terreno, um lugar onde a lei da terra prevalece, e você sai desse campo e entra agora, sai da lei dos homens e começa a entrar na lei de Deus. Porque você só vai entender as coisas do céu se você conseguir desconectar a tua mente desse plano terreno e começar a elevar o teu pensamento nas coisas celestiais. Quando você lê a Bíblia fala no livro do profeta Isaías que o profeta Isaías, ele só vivia falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele começa a julgar cada uma das pessoas, até que no capítulo 6 ele diz assim: ai de mim, eu vi o Senhor. Então Isaías, ele quando ele diz ai de mim, quando ele olha para dentro de si, ele deixa de falar dos outros, e ele percebe que o problema não era os outros, mas o problema era ele. E ele chega ao ponto de dizer: eu sou homem de lábios impuros. Aí a Bíblia diz que o Senhor manda um querubim lá pegar uma brasa viva do altar e tocar nos lábios de Isaías, e a Bíblia diz que Isaías, ele começa a profetizar. Se Isaías dissesse: ai de mim que tenho ouvidos impuros, eu tenho certeza que a brasa viria nos ouvidos.
Ai de mim que tenho olhos impuros, eu tenho certeza que a brasa viria nos olhos, porque Deus só vai tocar no lugar aonde você reconhece que você precisa ser tocado. Enquanto você não reconhecer que tem áreas da sua vida que precisam ser transformadas, Deus não vai tocar. A Bíblia nos conta que quando Deus ele se apresenta para Moisés no meio da sarça, a Bíblia diz que Deus fala para Moisés assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália dos pés e ele pisa naquele lugar. Esses dias eu estava conversando com um grande homem de Deus e ele começou a conversar comigo sobre Bíblia e ele me falou algo que eu confesso para vocês que eu não sabia que era isso, mas me mexeu com o meu coração. Ele disse assim: pastor Léo, sabe aquele texto que Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés? Eu falei: sei. Ele falou assim: você sabe por que Deus falou isso? Eu falei: porque o lugar era santo, porque era um Deus santo. Ele, não pastor Léo, é porque naquela época os escravos andavam descalços. Então Moisés ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Então Moisés ele era meio que um senhor para com os funcionários da casa do seu sogro Jetro. Então quando Moisés se encontra com Deus, Deus fala assim: Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, tira a sandália do teu pé e se coloca numa posição de escravo, de servo, porque agora você precisa entender que você agora não manda mais, mas o controle, o comando é meu, e você só vai fazer aquilo que eu disser que você faça. Eu falei: uau! Então a Bíblia é tão linda que às vezes a gente lê um texto e a gente às vezes não consegue entender aquilo que a gente está lendo. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, olha só, esse lugar aqui é um lugar santo, mas deixa eu te dizer uma coisa, agora sai do lugar onde você está e vai para o lugar de servo, porque você vai obedecer o meu comando, você vai fazer tudo que eu mandar você fazer. Então na hora que eu e você tirarmos a sandália dos nossos pés, não a sandália física, não o sapato, não o tênis, mas calçarmos a sandália da humildade, a hora que nós calçarmos o evangelho da paz, a sandália do evangelho da paz, e nós entendermos quem somos, eu garanto para você que o Senhor vai tirar uma brasa viva do altar e vai tocar exatamente onde eu e você precisamos. Se você precisa ser tocado na língua, se às vezes você pode ser um fofoqueiro ou uma fofoqueira, Deus vai pegar uma brasa e vai tocar na tua língua para tu parar de falar. Se você for uma pessoa que se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida, eu garanto que Deus vai tocar nessa área da tua vida. Se você não consegue desviar os teus olhos daquilo que é ruim e que é mal aos teus olhos, eu garanto que Deus vai pegar uma brasa viva do altar e vai tocar nos teus olhos. Você nunca mais vai enxergar o que você enxerga. Você está aí? Então, Abacuque está dizendo o seguinte, no capítulo 2 ele fala assim: até que eu não consegui entender nada disso, até que eu subi a torre de vigília. Eu subi uma torre e Deus falou comigo. E Deus fala com o Abacuque o seguinte: Abacuque, pega uma tábua e escreve nessa tábua a visão, mas escreve bem grande, para que quando alguém passar correndo, possa ver aquilo que está escrito. Abacuque, deixa eu te dizer uma coisa, tudo tem um tempo determinado, e o meu agir não é da forma que você acha, porque Abacuque não entendia como é que Deus pegava o povo de Israel e entregava nas mãos de um povo pagão que era os babilônicos, os caldeus. Abacuque não estava entendendo aquilo, e é interessante que quando você lê o livro de Abacuque, Abacuque continua não entendendo nada o que Deus estava fazendo, mas ele no final do capítulo dele fala assim: olha, uma coisa eu tenho certeza, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Porque Abacuque entendeu o seguinte: não tem a ver com eu entender, mas tem a ver com eu escutar e obedecer aquilo que ele tem para fazer. Glórias a Jesus, aplaude o Senhor. Abacuque estava entendendo o seguinte: tem coisas que eu e você não vamos entender. E se eu puder te liberar uma palavra nessa noite, a palavra que eu quero te liberar é: não procure entender as coisas, procure viver as coisas. Tem coisas que às vezes você fala assim: mas por quê? Às vezes pessoas que na infância, viveram na infância e foram abusadas na infância, e aquilo mexeu com a sua estrutura, e aquilo mudou um pouco a sua identidade, e às vezes a pessoa fala assim: mas por que eu... Não procure entender, procure simplesmente obedecer e mergulhar no rio de Deus.
Ezequiel capítulo 47 diz que existe um rio que corre do trono de Deus. E esse rio tem águas que dão nos artelhos, outras que dão nos joelhos, outras que dão nos lombos. Mas a Bíblia diz que existem águas mais profundas que nós só podemos passar a nado. E quando a água está no artelho, quando ela está no joelho, quando ela está no lombo, você concorda comigo que o controle ainda é teu, sim ou não? Você entra numa piscina, quando a água está por aqui, por aqui, por aqui e até por aqui, o controle é teu, porque você pisa e você continua andando do jeito que você quer, até que você dá um passo e aí você perdeu o controle, porque já passou do nível onde você pode conseguir. E quando você passa daquele nível, você já perde o controle, você só pode atravessar nada. O que Deus estava dizendo é o seguinte: é esse lugar que Deus quer a sua igreja. É um lugar onde nós possamos perder o controle de quem somos e entregarmos o controle nas mãos dele. Sabe um jogo, um joystick? É ele pegar o controle e ele começar a dizer para você aonde você vai. Mas isso requer renúncia, isso requer abrir mão de algumas coisas. Isso você precisa sair de um lugar, e não é um lugar físico, é um lugar no espírito. O cara bateu no meu carro ontem, na verdade foi um engavetamento, foram 4 carros, um Civic, aí pegou no Onix, pegou no meu carro, e o meu carro me bateu na BMW da frente, que fez a confusão toda. Eu quando desci do carro, falei: cara, o que tu fez, cara? Que loucura é essa, cara? Aí ele: não, eu ia parar, que o sinal ia fechar. Eu falei: cara, o sinal está verde, está no número 7. Depois do 7, eu falei para ele: veio o 6, veio o 5, veio o 4, veio o 3, veio o 2, veio o 1. Depois do 1 veio o amarelo. Tu ainda pode pensar se vai passar ou vai ficar. E depois é que veio o vermelho. Tu parou no 7, cara. Aí ele ficou me olhando. Aí na hora que eu estava ali, o Senhor falou comigo assim: ele é teu irmão na fé. Eu falei: não acredito. Eu falei: não acredito. Aí, tudo bem, ficamos conversando. Estava eu e o Tiaguinho. O Tiaguinho está aí, não? Aí estava eu e o Thiago no carro, aí fiquei lá e tal, aí veio outro menino, o cara do Onix, coitado, acabou com o carro dele, perda total, estourou airbag, o menino de trás também estourou airbag, arrebentou os 2 carros, foi um milagre. A minha frente não aconteceu nada, mas a minha traseira arrebentou muito. Mas eu fiquei tranquilo, e aí quando depois no final, estava eu, meu irmão e mais eles, meu irmão falou assim: Leonardo, faz uma oração. Falei: cara, é de Deus, Alan, porque Deus tinha falado comigo. Aí juntei todo mundo lá, fiz uma oração, agradeci a Deus pelo livramento, ninguém se machucou, que Deus abençoasse a vida deles e tal. Eles ficaram assim, sem entender um pouco. Eu falei: cara, vai ficar tudo bem, está tudo certo e tal. Eu saí dali, eu falei: cara, eu não sei o que vai dar, não sei se a seguradora dos caras, se vão pagar meu carro, se não vai, mas está tudo certo. Se pagar, glória a Deus, se não pagar também, está tudo certo. Porque eu comecei a entender que tudo isso é para roubar, me tirar de um lugar onde eu decidi entrar nesses dias. Eu decidi entrar num lugar no espírito, porque a gente está indo, levando 250 pessoas para dentro de um sítio, num retiro, onde eu creio que amigos meus estão aqui, e amigos meus que tiveram transformação de vida. Eu tenho um amigo meu aqui que fazia coisas que você duvidaria. E hoje eu vejo ele na igreja, ele chorando, ele falando de Jesus. Jesus existe, eu tenho convicção que ele existe. Porque ninguém transforma a vida de um homem, nenhuma pessoa transforma a vida de outra pessoa, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Então, eu tenho convicção no meu espírito que será uma explosão no inferno. Então, eu decidi com alguns homens, algumas mulheres, entrar em um lugar no espírito. E Satanás quer me tirar desse lugar. Ele quer roubar a minha paz e me tirar desse lugar, para que eu permita que os problemas... a minha franquia é caríssima. Hoje, minha secretária ligou para lá e perguntou a franquia. Eu falei: Jesus... Mas depois eu falei assim: filho, descansa. Aí eu decidi não falar nada desse assunto até segunda-feira. Na segunda-feira eu vou ver o que eu vou fazer. Porque existe algo que o Senhor vai liberar nesses dias. E eu preciso ser... Se você não for ao encontro, fique em oração comigo. Entra nesse lugar comigo. Porque o Senhor vai fazer coisas nesses dias que eu tenho certeza que famílias que estavam destruídas, o Senhor vai restaurar. Relação de pai com filho. Pai que não falava com filho vai voltar a falar. Filho que não queria mais olhar para a cara do pai, ele vai ter orgulho do pai que ele tem. Porque só o Senhor pode fazer esse tipo de coisa.
Então Abacuque, ele quando pergunta para Deus, ele fala assim, mas Senhor, como é que o ímpio, ele prevalece sobre o justo? Como é que a injustiça, ela está acima da justiça? Como é que é isso? E aí Deus fala assim, ô Abacuque, deixa eu te dizer uma coisa, você daí onde você está, você nunca vai entender os meus projetos, os meus planos. Sai desse lugar aí, Abacuque, e vai para um lugar mais alto. Então Abacuque no capítulo 2, ele vai para uma torre de vigia, ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor, e a Bíblia diz que Deus fala com ele. Coloca para mim, Abacuque capítulo 2, do versículo 1 em diante. Olha o que ele diz: vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. A minha queixa, ainda fala assim, a minha queixa, eu estou me queixando. E o Senhor Deus, o quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você questionar Deus, mesmo que seja com alguma queixa, se você sair de um lugar e subir para um lugar mais alto, Ele vai ouvir a tua oração e o teu clamor e Ele vai responder. Porque Deus, a Bíblia fala no profeta Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele não só fala o que você quer saber, Ele vai te falar coisas que você nunca imaginou. Porque esse é o Deus que a gente serve. A Bíblia chegou para dizer assim, quem entenderá a mente de Cristo? Não tem como entender a mente de Cristo. E ele continua dizendo, e o Senhor Deus disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela o quê? Sem falta, sem falta. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez ainda não tenha chegado o tempo, mas ela vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar. Não existe uma obra que Ele começa e abandona. Não existe uma obra que Ele começa e não tem fim. Tudo que Ele começa, Ele termina. E da forma como Ele inicia, é a mesma forma como Ele vai acabar. Ah, pastor, às vezes nem sempre começa de um jeito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não sei se você é assim, mas eu me pergunto, por que Caim matou Abel? Por quê? Se Abel era um cara, pastor de ovelhas, era um cara do bem. Por que muitas coisas na Bíblia acontecem e não tem resposta? Se nós começarmos a entrar nesse lugar, nós vamos começar a questionar Deus de acordo com a nossa mente limitada desta terra. Mas o grande problema é que o Senhor, Ele não cabe numa mente limitada, mas a nossa mente limitada não consegue captar a grandeza e o amor de Deus e o projeto de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa sair de um lugar físico e entrar num lugar no espírito. A gente precisa começar a viver num outro nível. Quando eu estava escutando hoje, o Elon Musk, ele estava mandando, acho que era hoje, um satélite, né? Acho que esse ontem foi transferido para hoje, que vai pegar toda a América, vai ser o que tem de melhor. E aí quando você pega um satélite, quando você enxerga da Terra, eu só consigo enxergar bem perto de mim, mas quando cada vez mais eu vou subindo, as coisas na terra começam a ficar menores, mas o meu campo de ampliação ele se torna muito maior. Concorda comigo, sim ou não? Então o que Deus está falando é o seguinte, ei, deixa eu te dizer uma coisa, sobe aqui em cima da torre, Abacuque, vem aqui para cima, porque daí de baixo você não vai conseguir entender os meus projetos. Abacuque, enquanto você me pergunta por que eu entrego o povo de Israel na mão dos caldeus, na verdade, Abacuque, não foi eu que estou entregando, vocês próprios estão entregando vocês nas mãos do inimigo. Porque vocês quebraram uma aliança comigo, Abacuque. Eu disse para vocês que vocês, quando herdassem a terra prometida, que vocês deveriam cumprir os meus mandamentos, e que se vocês me obedecessem e cumprissem os meus mandamentos, muitas bênçãos estariam sobre vocês. Mas eu disse para vocês, Abacuque, que se vocês quebrassem os meus decretos, quebrassem os meus mandamentos, quem iria colher frutos de tudo isso eram vocês, Abacuque, não eu. Não acha, Abacuque, que eu sou um Deus injusto, não acha que eu sou um Deus maldoso, não acha que eu sou um Deus que castiga, não, Abacuque, não, Belém, eu não sou um Deus maldoso, não pense você que eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo todos os clamores, mas vocês entraram no lugar onde vocês não deveriam ter entrado, e vocês precisam agora sair desse lugar no Espírito e ir para um lugar mais alto, que quando eu te levar para um lugar mais alto, eu vou falar com clareza aquilo que eu tenho para fazer.
E ele continua dizendo: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Tudo na vida tem um momento exato. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o nosso Deus é o Deus do já. Ele não é o Deus do amanhã, Ele é o Deus do já. Por isso que a Bíblia diz que quando Ele se apresenta, Ele diz assim: eu serei ou eu fui. Não, Ele diz assim: eu sou. Eu sou é presente em todo momento. Eu sou é hoje, amanhã Ele continua eu sou, depois da manhã eu sou, e depois da manhã eu sou. Ele é presente o tempo todo. Glórias a Jesus. Então Abacuque, ele quando entende isso, ele sobe a torre e Deus começa a revelar. Aí eu quero que você vá comigo para o capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo. Olha, preste atenção. Deus fala que é no tempo exato, no tempo certo. Aí Abacuque fala assim: faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas em que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e na terra todos os louvam. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme, ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas para onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchente. As montanhas te viram e tremeram, uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiram, as suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Olha que coisa incrível. Na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés. É a coisa mais incrível o tamanho desse Deus. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, olha agora, é o que ele diz: quando ouvi tudo isso fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé, portanto vou esperar. Às vezes nós precisamos ver coisas tremendas para poder aprender a esperar. Às vezes nós precisamos ver com os olhos naturais a movimentação e o agir de Deus para que possamos aprender a esperar. Eu quero nessa noite que você volte à tua memória agora e você lembre quantos milagres o Senhor já fez na tua vida. Quantas coisas o Senhor já fez na tua vida. E eu te pergunto nessa noite, você acha que Ele não vai fazer de novo? E você acha que tudo que Ele fez agora não vai fazer de novo? E Ele continua dizendo: portanto vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Agora ele vem no 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais. Agora olha o que diz o 18. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador.
Abacuque está dizendo o seguinte: no capítulo 1 eu tentei entender Deus. No capítulo 2 eu também não entendi, até que eu subi a torre. E quando eu subi a torre, eu comecei a entrar num outro nível, numa outra dimensão. E Deus começou a me mostrar quem Ele era. Eu vi os seus feitos, eu vi os seus milagres, seus prodígios e maravilhas. E eu comecei a perceber de fato quem Ele era. E eu comecei a ter medo de quem Ele era, porque eu pude ver o tamanho do Deus a qual eu sirvo. E aí no final Abacuque fala assim: olha só, eu não estava entendendo nada, eu não continuo entendendo nada, mas uma coisa eu tenho certeza, por mais, no 17, por mais, bota lá, por mais que as figueiras não produzem frutos, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas, nem campos nos gados, todavia eu me alegrarei. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: independente de entender ou não entender, eu vou continuar adorando a Deus, não por aquilo que Ele faz por mim, mas por aquilo que Ele é. Porque quando nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não tem a ver. Eu posso pensar: pastor, mas espera aí, tu não é dizimista, tu não é pastor da igreja, tu não ajuda um monte de gente, e por que bateram no teu carro? Sabe por que bateram no meu carro? Porque a minha Bíblia é igual a tua, ela diz que os dias maus vêm para todos. A minha Bíblia diz que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque Ele está comigo. Eu estou aqui sem nenhum acidente, sem nenhum arranhão, eu não bati com a cabeça, não estourei a boca, não fiz nada. Eu estou perfeito, em perfeita vitória. Então eu aprendi a não olhar pelas perdas que esse mundo tenta me roubar, mas eu aprendi a olhar e glorificar o nome do Senhor. Por mais que não tenha vinho, por mais que não tenha nada, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou me regozijar no Senhor, porque eu estou aqui com plena saúde. E aquilo que o diabo tentou levar de mim, hoje o Senhor me levou numa reunião de manhã, abrindo uma porta que há anos eu espero para que ela se abra. Algo que eu esperava o Senhor fazer há muito tempo, e eu falava: está demorando, mas por que, Senhor? Por que o injusto agora prevalece sobre o justo? Por que o ímpio, e agora o justo não faz? E Deus falou assim: ei, peraí, Léo, você não está entendendo, cara? Sobe aqui na torre de vigia, sai desse lugar onde você está e vem para um lugar mais alto, que eu vou te mostrar que tudo tem um tempo determinado por mim, para todas as coisas. E aí quando eu consegui entender isso, eu saí do lugar onde eu estava e eu subi. Lembra quando Abraão, a Bíblia diz que Deus falou assim: ei Abraão, a tua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. Vem aqui que eu vou te mostrar. Lembram disso? Porque Deus, quando a gente se coloca na disposição de ir para uma torre, para um lugar mais alto, Deus nos leva para lugares onde a gente possa enxergar aquilo que Ele tem para nós. Eu amo esse texto. A Bíblia fala que o homem grava isso no seu coração, o homem, quando diz o homem, está falando da mulher. O homem, nós, homens e mulheres, o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Pastor, nada acontece comigo. E não vai acontecer nada, porque o teu pensamento é esse. Mas se você começar a trazer à tua memória somente aquilo que te traz esperança, se você começar a entender que por mais que as coisas sejam difíceis, é porque você precisa passar por um processo, para que esse processo te leve num outro lugar, num nível mais elevado com Deus, num lugar onde o Senhor vai falar contigo, te revelar os segredos dEle. Eu posso garantir para você que a tua mente muda. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não se conforme com este século, mas transforme a mente de vocês, dá uma metanoia nela. O que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto vocês ficarem olhando simplesmente para o problema de vocês, vocês não vão sair do problema. Começa a enxergar a solução daquilo que tanto aflige a tua vida. Pastor, esse dia eu estava escutando uma pregação que minha esposa me mandou de uma mulher de Deus, e ela estava falando o seguinte, sobre oferta de remissão. E ela estava dizendo o seguinte, que tem pessoas que pegaram o seu dinheiro no passado e investiram em tantas coisas imundas, em bruxaria, em prostituição, em bebida, em drogas, e o dinheiro todo que ela ganhava investia nessas coisas. Então, em outras palavras, ela indiretamente, sem que ela percebesse, ela alimentava o reino das trevas. Você está aí comigo aí?
ela alimentava o reino das trevas, e agora ela se converte. Mas ela tem dificuldade de ofertar na igreja, porque ela acha que ela ofertando na igreja, o pastor vai roubar o dinheiro dela. E ela tem essa dificuldade, mas quando ela dava para Satanás, ela dava com força. E aí a pastora começou a falar o seguinte, que existe uma oferta de remissão. É você abençoar as tuas finanças, porque as tuas finanças durante muitos anos foram oferecidas para Satanás. Então hoje, você recebe um dinheiro, eu acredito firmemente nisso. Você recebe um dinheiro hoje, e a Bíblia diz que é como um sactel furado. Ele entra pelas tuas mãos, ele escorre pelos teus dedos. Você não vê a cor do dinheiro. Tu ganha 100, tu gasta 150. Tu ganha 150, tu gasta 200. Tu ganha 300, tu gasta 1 milhão. Porque você não consegue ver a cor do dinheiro. Porque o dinheiro, ele não pertence a você. Você não tem pertencimento. E aí, ela está falando sobre uma oferta de remissão. É você não simplesmente chegar aqui na frente e dar uma oferta, mas consagrar ao Senhor. Uma oferta ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero vir hoje aqui, eu quero quebrar todo o pacto do meu passado, eu quero dar uma oferta de remissão, para quebrar todo o laço que eu tinha no meu passado, e que a partir de hoje eu quero viver novas promessas. Você está aí ou não? Talvez você não creia nisso, é uma opção sua, mas a Bíblia é mais real do que eu e você. O império das trevas, a Bíblia diz que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. É o que está escrito na tua Bíblia, que é igual a minha. Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Deus coloca um homem no Éden, dá o comando da terra, dá o controle da terra na mão de um homem chamado Adão, e fala assim: Adão, você multiplica, você vai povoar a terra, você vai comandar a terra, os animais vão ser dominados por você, eles não vão te dominar. Eu fico imaginando o leão ali passeando no meio de Adão, Adão fazendo um carinho nele, dizendo para ele: senta, ele sentando. Mas o pecado entra na terra, e quando o pecado entra na terra, aquilo que o homem dominava passa a não dominar mais. Por isso que o homem hoje tem dificuldade de conduzir as mulheres. Dá uma risadinha aí. Porque hoje o pecado entrou e o homem não tem mais domínio sobre a mulher. É duro isso, mas é uma verdade. A mulher acredita que hoje ela tem que entrar num lugar que ela tem que ser igual ao homem. Não, vocês não têm que ser igual. Vocês precisam ser ajudadoras, companheiras, cooperadoras. Vocês precisam ser um complemento daquilo que falta em nós. A mulher, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Quando a mulher entende o seu papel na sociedade, na família, no casamento, quando a mulher entende quem ela é, a família vai voar, as finanças vão crescer, os filhos vão produzir, a família vai ser abençoada. Só que o casal, quando vive dentro de casa, eles acham que eles são inimigos, começam a se degladiar e acreditam firmemente que um tem que destruir o outro, porque o diabo colocou isso no coração de um e de outro. Mas eles não entendem que eles formam um time, e um time, por melhor que ele seja, se ele não for unido, ele não chega a nenhum lugar. Então Abacuque, ele quando sobe a torre, ele entende o que Deus fala com ele, e aí ele começa a ter uma nova visão. Ele começa a dizer o seguinte: olha, Senhor, no capítulo 1 eu não entendia nada, no capítulo 3 aqui agora eu continuo entendendo nada, mas uma coisa eu tenho certeza: mesmo que as coisas não aconteçam da forma como eu gostaria, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou continuar te adorando, regozijando, porque eu sei que num tempo oportuno, num tempo exato, o Senhor vai fazer. Já falei aqui algumas vezes, vou repetir. Deus quando chama Noé, o grande problema não foi Noé demorar a fazer uma arca. O grande problema foi Deus demorar a fazer um Noé. O povo de Israel, quando você lê, a Bíblia diz que eles eram para passar pelo deserto por 40 dias. Eles levaram 40 anos. Por que eles levaram 40 anos, pastor? Porque Deus demorou, não porque Deus estava demorando, mas porque eles não se permitiam ser ferramentas de Deus para serem amolados no meio do deserto. Então, se você demora a entender o projeto de Deus, o tempo vai passando e você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você lá atrás. E aí você casa uma vez, e nada contra os outros casamentos, mas você casa uma vez, você não é feliz. Você casa a segunda e não é feliz. Você casa a terceira e não é feliz. E você acredita firmemente que na quarta, que também não é feliz, você acredita firmemente que o problema são as mulheres com que você se relacionou, e não o problema está em você. Porque enquanto Isaías dizia: ai de ti,
era uma coisa, até que um dia ele falou assim: ai de mim que tenho lábios impuros. Opa, agora tu entendeu. Pega uma brasa lá e toca nos lábios dele agora, que agora as coisas vão mudar. Enquanto Isaías via o problema nos outros, ele não era tratado, até que um momento ele vai e começa a entender que o problema estava com ele, e quando ele assume o problema, ele fala assim: opa, agora eu gostei, porque a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e nos transformarmos numa nova criatura. Estão aí comigo? Então, quando a gente entende isso, a gente entra num outro lugar, a gente entra num outro nível, e a bênção de Deus começa a recair sobre nós. Abacuque entendeu isso no final, e ele começa a se regozijar no Senhor. A Bíblia toda ela é um manual que nós vamos ler o tempo inteiro, e a Bíblia fala de capa a capa, ela fala de obediência. Quem não consegue obedecer, jamais vai conseguir entender os planos de Deus. Vão ter momentos que Deus vai falar para você assim: se cala, e você vai acreditar firmemente que você tem que falar. Mas Deus vai falar para você: se cala, e se você falar, você vai perder. Mas se você se calar: ah, pastor, mas eu não vou aceitar ser humilhado. Ei, mas a minha Bíblia igual a tua diz que os humilhados serão o quê? Fala mais alto: os humilhados serão o quê? Mas todo aquele que se exalta será o quê? Humilhado, abatido. Isso é bíblico. O mundo colocou em nós uma identidade, mas a identidade que Cristo tem para nós é diferente da que o mundo tenta colocar sobre nós. E se nós entrarmos na identidade do mundo, jamais iremos viver as promessas de Deus. O Evangelho não é difícil. Pastor, o que eu preciso fazer para poder viver o Evangelho? O que eu tenho que doar para poder viver o Evangelho? Tudo. Você não tem que dar dinheiro, você tem que dar tudo, a tua vida. Você não tem que dar 2 horas de culto no domingo e nem na quinta-feira. Você tem que dar tudo, tem que dar a tua vida. Jesus tem que tomar o teu coração na mão dele, ter o controle do teu coração. O Evangelho é como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, é um viver do Espírito. O Evangelho é morrer para a carne. Paulo, é interessante que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Olha que coisa incrível. Ele perseguia e matava os cristãos. E aí tem um momento que ele fala assim: ei, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Quando as grades prenderam Paulo, Paulo continuou fazendo cartas e mandando cartas, porque as grades não o paravam. Paulo entendeu que a única prisão que o prendia de fato era ele ser um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo entendeu que não tinha a ver com aquilo que ele gostaria de fazer, mas sim aquilo que Cristo dizia para ele fazer. Paulo foi açoitado, diz a Bíblia, ele foi traído. Pessoas abandonaram Paulo. Chega no final, numa das suas cartas, ele fala assim: cara, chama também João Marcos também para estar com a gente. Diante de tudo que ele fez comigo, mas traz ele de volta, cara. Ele é importante no reino. Tem pessoas que às vezes passam pela nossa vida e que às vezes nós acreditamos que por elas terem errado conosco, elas nunca mais terão uma oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vão ter pessoas que nunca mais de fato você vai dar uma oportunidade para elas estarem contigo, mas tem pessoas que passaram pela sua vida e que talvez não aproveitaram a oportunidade, e Cristo vai abrir o teu coração, os teus olhos, para que você enxergue, ou talvez ela enxergue, que na verdade foi o Senhor que conectou vocês, e que você precisa abrir a oportunidade para que ela possa mostrar para você o outro lado da vida. Lembra que eu tenho dito nessa casa que pessoas feridas ferem? Sim ou não? Eu tenho dito que pessoas machucadas machucam. Enquanto uma pessoa não é tratada nas suas feridas, ela nunca vai conseguir trazer para as pessoas aquilo que de fato ela recebeu do Senhor. Eu creio firmemente que chegou um tempo em que nós estamos vivendo, que esse filme Deixados para Trás, ele fala muito, muito claro sobre isso. Jesus está voltando, está muito mais perto do que ontem. Amanhã vai estar mais perto ainda, acredite no seu coração.
Pastor, você sempre fala isso. Provavelmente eu vou falar isso. Talvez Jesus volte na minha geração, mas talvez ele não volte. Mas se ele não voltar, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu partir dessa terra e se ele não voltar na minha geração, mesmo assim eu vou me regozijar nele. Ainda que a figueira não produza frutos, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque eu estarei exultando Deus da minha vitória. Eu estarei falando do amor dele para as pessoas que andam do meu lado. Eu estarei dando esperança para que elas continuem acreditando que dias melhores virão. Nossa esperança tem que ser o Senhor. Abacuque entendeu bem isso. Abacuque viveu num tempo em que ele viveu o cativeiro, ele viveu junto com o rei Joaquim, ele viveu junto com Sofonias, com Jeremias. Abacuque, ele era um profeta, ele era chamado de profeta sacerdote. Abacuque, ele viveu tudo aquilo que um homem poderia ter vivido. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, talvez você possa estar vivendo como Abacuque. De repente você está vivendo dentro de uma prisão, não uma prisão física, mas uma prisão emocional. A maior prisão que existe na vida de um ser humano é ele estar com as suas emoções completamente travadas, amarradas, sem ter uma direção. Pessoas que na sua alma já não tem mais esperança de viver. Pessoas que já olham, o sol começa a nascer, ela olha para o sol, ela acha bonito, mas para ela é mais um dia. Eu não sei como você tem enxergado a vida, eu não sei como você tem visto, se você tem ainda esperança de viver, ou se talvez você, em alguns momentos, você orou como um dia, eu já orei no meu passado pedindo a Deus para me levar. Andava de carro importado, morava numa mansão, e eu orava para Deus, dizendo: Senhor, me leva, que eu não aguento mais sofrer. Comia nos melhores restaurantes, a conta bancária gorda, o bolso cheio de dinheiro, carros importados maravilhosos, passava na rua, as pessoas tiravam foto, e eu era o cara mais infeliz da face da terra. Porque eu pude perceber que a minha alegria, a minha esperança não estava naquilo que eu tinha, mas estava naquilo que eu estava me tornando. Eu estava me tornando um homem amargo, um homem que só vivia com semblante caído, mal-humorado. Eu não conseguia ter alegria nas coisas. Mas você não era crente, pastor? Eu era crente. Eu ainda não era pastor, eu era diácono, mas eu era crente. Mas talvez poderia ser até pastor. Porque o fato de exercer um cargo não quer dizer que você é alguém. O grande problema é que as pessoas acreditam que por elas estarem exercendo um cargo, elas são alguém. Estávamos agora ali em cima, reunidos para a viagem de Israel. E no final, quando acabou a reunião, eu pedi a palavra, eu falei uma coisa para as pessoas, que alguns estão aqui, vão confirmar. Eu falei assim: deixa eu pedir uma coisa para vocês, nós vamos para uma viagem. Nós somos um grupo. Um grupo, as pessoas pensam diferente, mas não tem a ver com as minhas vontades, mas tem a ver com as vontades do grupo. Não tem a ver com os meus desejos, mas tem a ver com os desejos do grupo. Se você for para essa viagem entendendo que você vai fazer as coisas que você quer, eu já digo para você desde já que a gente vai ter problema nessa viagem. Nós precisamos entrar num lugar onde não é a tua vontade, não é a minha vontade, mas é a nossa vontade. O pão não é meu, o pão não é teu, o pão é nosso. O pão nosso de cada dia, o Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai não é teu, o Pai é nosso. Tudo tem a ver com coletividade. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Por isso o Jesus que eu sirvo, ele não é o meu Jesus, é o meu Jesus e é o teu Jesus, é o nosso Jesus. Por isso um crente de verdade, eu não me conformo que uma pessoa conhece Jesus, ela não tem desejo de pregar a palavra para as pessoas. O cara bateu no meu carro e destruiu a minha traseira e me deu um prejuízo enorme. E eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, porque eu não posso acreditar que aquilo que ele me causou não vai me permitir passar para ele aquilo que eu vivo no Senhor. Você está aí? Você consegue entender isso no teu espírito? Eu queria que você pegasse isso no teu espírito. A igreja não tem a ver com... Hoje é triste, mas hoje a gente vive uma igreja onde as pessoas falam: não, Deus vai te prosperar, e você é igual um foguete, você vai subir. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus vai te levar para lugares grandes, mas você vai sofrer, porque todos os homens de Deus na minha Bíblia, igual a sua, diz que eles sofreram. Se você tiver essa visão, Deus odiava Paulo.
Se você acredita que o Evangelho é só vitória, é só vitória, é só vitória, se te contaram isso, mentiram para você. Então Deus, Ele abominou o apóstolo Paulo. Só que vai chegar um dia, esse dia não vai demorar. Vai chegar um dia que quando a gente chegar lá, eu quero saber onde Paulo está morando. Abre para mim, por favor, e aqui eu encerro. João capítulo 14, versículo 1. Jesus disse, quem disse? Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai, há o quê? Tem uma versão Almeida revisada, corrigida, a ARC, diz assim: existem muitas moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei o quê? Virei o quê? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... A Bíblia diz que ele foi preparar morada. Ele ressuscitou o terceiro dia, pastor. Ele ressuscitou o terceiro dia, mas a Bíblia diz que ele foi preparar morada. E as moradas lá, segundo a minha Bíblia diz, elas não são iguais para todo mundo. Salvação é uma coisa, mas as moradas não são iguais. Eu tenho certeza no meu espírito que o apóstolo Paulo tem uma casa lá que não existe no mundo. O maior palácio do mundo não se compara com a casa do apóstolo Paulo. Os grandes homens da Bíblia, eles moram em lugares que são lugares, e detalhe, a gente não vai ter desejo de morar na casa que eles moram, porque não vai ter inveja lá. As lágrimas não vão existir mais. Eu acredito firmemente nessa palavra. Eu creio que esse é o desejo do meu coração, que nós possamos ser uma igreja com as raízes fincadas no Senhor. Uma palmeira, antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. A palmeira, ela cresce e ela é tão profunda, porque quando os ventos fortes vêm, ela dobra, ela vai lá embaixo, mas ela não quebra. A ventania que for não quebra a palmeira, ela enverga todinha, mas ela não quebra. Ela não quebra porque as suas raízes são profundas. Por isso, crentes rasos, primeiro vento que passa carrega. Cadê o irmão? Foi embora. Mas por que foi embora? Não, porque a irmã lá não falou comigo, me tratou mal. Tá bom, e o que Jesus tem a ver com isso? Que loucura. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa. Não, o moço falou que você ia ligar para ele e você não ligou. Eu falei, não, eu pedi para ele mandar uma mensagem para mim, ele não mandou. Então as pessoas exigem de você aquilo que quer que você faça, mas aquilo que elas têm que fazer, elas não fazem. E elas querem olhar o teu erro e não o erro delas. Você está aí comigo? A vida é assim. Somos julgados a todo tempo. Você faz 99 coisas boas para uma pessoa, você não fez uma. Você é julgado por aquela uma que você não fez. As 99 que você fez, caiu tudo por terra, porque era obrigação tua fazer. Mas a que você não fez, é a que você vai levar a culpa até o resto da vida. Porque assim está o ser humano. Mas o desejo do meu coração é que essa noite nós possamos sair desse lugar e subir a torre de vigia como Abacuque e poder viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor me leve e te leve junto para esse lugar chamado torre. E que possamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que nós da Belém vamos viver um novo tempo. O que vai acontecer domingo aqui, se você vier à noite, chega cedo, que você não vai conseguir sentar. O que Deus vai fazer aqui não tem a ver com quantidade de pessoas, tem a ver com a glória de Deus. Porque o que Deus vai fazer na vida desses homens e dessas mulheres é uma transformação tão grande, que as pessoas que vivem do lado delas vão ficar impressionadas com o que elas viveram no final de semana. Alguns vão olhar para ela, algumas mulheres vão olhar para os seus maridos e falar assim: ei, quem é você? O meu marido foi para o encontro e entrou outro cara aqui em casa. Eu acredito nisso. Pastor, mas é a mesma mulher, são os mesmos filhos, é a mesma casa, as mesmas dívidas. Mas você não é mais o mesmo.
Porque as coisas de fora não podem transformar quem somos por dentro. Mas quem somos por dentro transforma aquilo que está por fora. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Glória a Jesus.